É uma musiquinha para a gente se ambientar. Nosso amigo. Mãe Maria, luz em meu viver, mãe de todos, sempre a nos guiar. Viemos aqui te abraçar, o seu amor puro e materno que ilumina, ilumina a nossa vida, mãe de luz. Ilumina a nossa vida, mãe de luz. Tantas estrelas, tantos espíritos, e o amor te escolheu para abrigar a luz do mundo. Tu és sinônimo de amor, ó Mãe de luz. Ilumina a nossa vida, Mãe de luz. Ilumina a nossa vida, mãe de luz. Vem nos guiar agora e depois. Ensina-nos a viver como irmãos. Estamos aqui a lhe pedir, fortalece nossa fé, ó Mãe de luz. Ilumina nossa vida, Mãe de luz. Ilumina nossa vida, Mãe de luz. Mãe Maria, luz em meu viver, mãe de todos, sempre a nos guiar. Viemos aqui te abraçar, o seu amor puro e materno ilumina a nossa vida, mãe de luz. 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 Ilumina a nossa vida, mãe
Graças a Deus. Então, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus e essa espiritualidade amiga pela permissão de estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudar o Espiritismo, para estudar a mediunidade, para, enfim, estudar tudo aquilo que nos auxiliará a sermos seres melhores. Mãe querida e Santíssima, ilumina nossas vidas, nossos caminhos, nos abençoe, proteja nosso país que tanto precisa da Tua presença nesse instante. Que essas palavras, dessa leitura que darei, que elas possam tocar os nossos corações e nos auxiliar diante da nossa dificuldade perante o trabalho mediúnico. Que essas palavras, primeiramente, consigam tocar no profundo dos nossos corações e que assim possamos ser trabalhadores melhores. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Todos estão me ouvindo bem? A altura está boa? Sim, eu estou ouvindo bem. O Zé Luiz hoje vai fazer um estudo do livro Segurança Mediúnica, do Miramês, e o capítulo é o capítulo 5. O Zé está com o livro dele e eu vou compartilhar a página para que todos vejam, tá bom? Todo mundo está vendo? Dá um joinha aí e fala, oh! Sim. Tá bom. Sim. Então, podemos começar? Bom, do livro Segurança Mediúnica, pelo Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, capítulo 5, Mediunidade, médium e mediunidade. Os sensitivos não deveriam ser chamados de médiuns. Esse é o primeiro puxão de orelha, né? Repetindo, os sensitivos não deveriam ser chamados médiuns. O vocábulo sensitivo apresenta-se como sinônimo de médium, mas não se refere propriamente a um intercâmbio entre os dois mundos, representando apenas uma faculdade em andamento para a verdadeira comunicação com os espíritos. Nesse ponto, nesse parágrafo, então, o Miramês ele já coloca uma distinção bem forte, o que é sensitivo e o que é médium. Nós estamos acostumados com a leitura do Espiritismo a dizer simplesmente, né, que todos são médios. Mas o Miramês não trata assim. Ele trata de outra forma, do tipo, todos são sensitivos e médiums serão poucos. Então vamos continuar nossa leitura. Mediunidade é um estado natural da criatura, um dom, um fruto maduro. Ou seja, a mediunidade vem de berço, já está pronto. Não se pode desenvolver mediunidade. O sensitivo é um fruto verde, a caminho da maturidade. E este é encontrado com mais facilidade, por não precisar de certas disciplinas e não aceitar as renúncias indispensáveis à glória da faculdade mediúnica com Jesus. Olha, outro puxão de orelha aí. Dizendo que médium precisa ter disciplina e precisa renunciar a muitas coisas. E que, na grande maioria daqueles que chamamos de médium, são apenas sensitivos, porque não têm disciplina e porque não renunciaram a muitas coisas que são sua jornada. O sensitivo recebe as sensações através do corpo elétrico, do corpo etérico, que se manifesta em todo o sistema nervoso. Isto faz com que os sentidos humanos sejam ampliados de maneira a permitir a percepção de certas coisas, chegando a sentir que existem espíritos aqui e acolá. Essa certeza se origina da alta sensibilidade de que é dotado pela energia cósmica. Muitos e muitos dos chamados médiuns estão nesse estágio, que não deixa de ser um caminho para o empenho grandioso da mediunidade evangélica. É fácil reconhecê-los pelas fracas interpretações nas leis naturais e o pouco interesse pelo bem coletivo. Outro puxão de orelha, dizendo que se você for de fato médium, você vai ter sim um grande interesse pelo evangelho e nunca
nunca vai ser egoísta, vai sempre imaginar um bem maior, sempre imaginar a ideia geral, o coletivo, e nunca o individual. Nunca ter o egoísmo como trajetória. Continuando, notam-se nas comunicações através dos sensitivos a inclinação para a leviandade, respondendo a perguntas que não levam ao interesse elevado da vida, incentivando vícios e compactuando com difíceis processos primitivos que visam a assegurar o bem-estar material das criaturas. Esquecem-se completamente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a caridade sob uma visão muito pessoal. Olha só, de novo falando, esquece-se completamente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a caridade sob uma visão muito pessoal. É aquela caridade, eu faço caridade sim para aqueles que chegam até mim, mas nem a todos. Essa é a razão porque muitos estudiosos do espiritualismo combatem a mediunidade, generalizando os fenômenos sem estudarem com profundidade o despertar da alma no intercâmbio com os espíritos desencarnados. Mediunidade é um estado natural do ser humano, é maturidade, e junto a ela há sempre um compromisso firmado no mundo espiritual com os luminares da eternidade, com a própria consciência. O espírito reencarna já preparado para esse ministério, conhecendo os caminhos pelos quais deverá transitar os processos que levarão ao ser bem cumprido, ao dever bem cumprido. Existem animais sensitivos, nunca animais médios. Olha que coisa interessante. Existem animais sensitivos, mas nunca animais médios. Quem nunca viu aí um cachorro, um gato que olha para a parede, que fica mexendo a cabeça, vendo que há algo ali, a gente sequer chega lá e vê, né? Através dessa analogia, podereis melhor compreender nossas afirmativas. Ou seja, ele está botando bem certinho, né, o que é ser médium e o que é ser sensitivo. Todo combate à mediunidade real se faz por faltarem os recursos de análise e compreensão do fato mediúnico. Estudar um sensitivo é uma coisa, e estudar o médium é outra diferente. Quanto ao primeiro, né, o sensitivo, é fácil detectar a fonte que o inspira por estar próxima das coisas humanas. O segundo, né, o médium, porém, recebe influências que escapam aos sentidos físicos por alcançarem outra dimensão de maiores valores espirituais. Quase que somente o médium é quem conhece o que é mediunidade. E mesmo com todo o recurso da palavra que lhe possa dominar, ainda assim não expressa a realidade dessa faculdade transcendental. Só o médium pode, de fato, descrever, e mesmo assim não tem as palavras que possam descrever. Isso é muito assim, é estranho ouvir esse tipo de coisa, né? A gente pensa, né, que está lidando com o médium o tempo todo, mas na verdade a gente não consegue sequer exprimir isso, é complicado, né, para a gente. Os sensitivos, pelo que entendemos na acepção da palavra, há milhões deles, por toda parte, anunciando pelo que fazem, mesmo de maneira primitiva, que existe a comunicação com os espíritos e que a vida eterna é, pois, a alegria de todos nós. No assunto que ora abordamos, vemos que todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Temos exemplos de decadência de muitos medianeiros que começaram bem e terminaram a existência no fracasso, com sua mediunidade. Não é fácil, como alguns pensam, manter essa faculdade espiritual no nível que é assumida, quando se desce a tornar um corpo físico. Claro, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, o nosso egoísmo, né? O nosso centrismo, ele acaba por destruir a mediunidade, que é uma coisa divina. E continuando, a mediunidade que tem compromissos com o Cristo na Terra não pode se esquecer de subir o Calvário com a cruz nos ombros, representando o sacrifício de várias espécies. A renúncia
é a característica de seus passos, né? De ter que renunciar. O perdão, uma norma diária de sua vida. Será que todos nós, de fato, conseguimos perdoar o tempo todo? O trabalho, uma obrigação sem queixa. A oração, um dever silencioso. A alegria, uma manifestação de gratidão por tudo o que vê e recebe da vida. A língua deixa de ferir e a cabeça passa a ser um ninho de pensamentos nobres. Tudo que faz, ela o faz por amor. O médium deve esforçar-se para ser um exemplo vivo de paz e esperança. Não estamos aqui desmerecendo os sensitivos, mas é justo que eles reconheçam a posição de que se encontram. Não podemos fugir às normas da boa conduta, porque atraímos o que somos na pauta da vida e o que vibramos por dentro, manifestamos por fora. Nós mesmos usamos a palavra sensitivo como médium, como recurso de linguagem comum na literatura espiritualista. No entanto, na profundidade do assunto, o sensitivo é um futuro médium, com a capacidade que sua evolução determinar. O carvão é uma promessa do diamante, como o homem é do anjo. Não estamos diminuindo quem quer que seja perante seus afazeres na face da terra, mas apenas esclarecendo dúvidas e mostrando as dimensões que devemos conhecer, para que possamos desempenhar as nossas atividades com a consciência tranquila e com o coração pulsando com a ordem do universo. A doutrina espírita é um acervo de conhecimento que nos ajuda a conhecer a verdade, e o espírita não pode esquecer o saber, porque o próprio amor depende muito da sabedoria para brilhar com o sol dentro do coração. Ninguém faz médiuns a não ser Deus no transcorrer do tempo. Entretanto, a misericórdia do Senhor foi tanta que nos ofereceu a escolha de mestres renomados a nos mostrarem o caminho da autoeducação e da disciplina, no sentido de despertar a luz que já existia dentro da criatura. Forçar a mediunidade é ignorar leis que regulam a vida. A naturalidade é a expressão dos anjos, nas mínimas coisas da existência. Estamos, entretanto, em uma época apocalíptica, onde há muita coisa boa e muita coisa ruim. Escolhemos o que achamos melhor. O mundo está passando por trânsitos difíceis, porque dificultamos as coisas fáceis. Procura viver na simplicidade, e tudo que fazes, que entrarás na atmosfera do bem, e ele passará os caminhos que te levarão ao amor. Médiuns, se exercita sua mediunidade, lembra-te da tua parte, porque quem não conhece os caminhos por onde passa, poderá errar a estrada e, com maiores dificuldades, tentará chegar a seu destino. Devem brilhar na nossa mente, o nosso coração, essas palavras da codificação do Espiritismo. Amar e instruir. Amai-vos e instruir. Desculpe a leitura, porque eu não sou um bom leitor, estou tentando, estou desenvolvendo, mas esse texto é maravilhoso, né? Estava falando com a Marisa antes, né, que eu deveria ter feito o estudo na semana passada, achando que eu estava na zona de conforto. E esse aqui caiu para mim assim, como luva, né? Porque a gente sempre está lidando com isso. Todos são médios, mas todos não são médios ostensivos. A ideia do médio ostensivo. E essa ideia sempre me incomodou. Então, assim, emocionado com essa leitura, né? Ajudando a mim, do coração, ajudando também a Raquel, né? Que se dizia pedra, hoje é graveto. Mas agora eu já me elejo sensitivo. E isso torna a coisa muito mais leve, Raquel. A leveza, né, do despertar. Hoje eu posso dizer que floresci, porque o caminho daqui para diante é diferente. Graças a Deus não sou médium,
Porque a mediunidade é um compromisso muito grande. A mediunidade exige disciplina, que nós não temos ainda. Exige renúncia, não sabemos renunciar ainda. Exige perdão, conhecimento. No final do texto ele fala em conhecimento, né? E a gente não pode esquecer nunca da questão de 780 do Livro dos Espíritos, né? Que pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não. O progresso moral vem sempre depois do intelectual, e é necessário que seja assim, porque nós precisamos aprender primeiro o que é o bem e o que é o mal, discernir entre o certo e o errado, para daí sim evoluir moralmente. E esse estudo é muito bom porque, assim, para mim, ele trouxe leveza. Sou médium? Não. Agora eu posso dizer abertamente, sou apenas um sensitivo, buscando entender, buscando desenvolver essa sensibilidade para ajudar os irmãos como uma forma de caridade e seguindo em frente, né, como uma jornada iluminada que um dia poderia ser médium. E aí sim, médium são poucos. São uns poucos nossos exemplos de médium. E aí a gente começa a olhar o que foi a vida de Chico Xavier, o que é a vida de Divaldo Franco, muito mais além dos nossos horizontes, muito mais além de nossa vista, nossa dificuldade, né, de olhar isso aí. E o estudo, né, ele é muito entre linhas, é necessário ler várias vezes esse texto, porque ele traz ensinamentos profundos. Então, é um convite a todos: releiam, revejam essa pequena palestra, revejam esses ensinamentos, que eles ajudarão com certeza a nossa jornada daqui para frente. Porque a gente agora vai chegar, eu pelo menos serei assim, vou chegar numa casa espírita com a simplicidade necessária, dizendo só apenas um sensitivo, como muitos meus semelhantes de jornada. E também temos que lembrar, né, porque de onde que surge essa ideia, né, de por que o Espiritismo fala que todo mundo é médium? De onde vem isso? Né? Então, assim, vem parte de uma interpretação mais ou menos errônea da literatura que muitos fazem. Muitos se veem, como é que eu digo, fundamentalistas do Espiritismo e seguem ao risco que está escrito. Isso pode ser um erro, uma armadilha muito severa que conduz ao erro. E essa ideia de todos são médios vem disso. Olha só, a pergunta 459, né, do Livro do Espírito fala assim: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E ele responde: sim, bastante. E pode-se dizer, muito mais do que se imagina, e pode dizer que, de certo, que são eles que os conduzem. Ora, se é assim, então todos estamos em contatos, todos nós falamos com o espírito, né? Não dá ideia de mediunidade isso? Não dá ideia de ser médium? Porque falamos com os espíritos, ou eles falam conosco. E é claro, né? E aí vem, vamos olhar também o Livro dos Médiuns, na pergunta 159. E a resposta vem assim: o médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Ou seja, raros são os que não conseguem, de fato, mas existem, são raros. Então, primeiro ponto, nem todos são sensitivos, são médios, porque se não é geral, raro, ele fala assim, raros são aqueles que não sentem, então isso não pode ser uma ideia geral, é só um pouco, uma parcela de nós que, de fato, tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual, assim, no sentido de comunicação. E continua: mas médiuns somente são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. E isso é muito sério, porque faculdade ostensiva são poucos. A gente fala assim: não, sou médium ostensivo. Tudo bem. Mas separar mediunidade e médium é um dever nosso agora, é o nosso esclarecimento. Porque mediunidade a maioria tem. Raros são aqueles que não têm. O que é mediunidade? É percepção. Estou sentindo que tem alguém aqui, estou escutando um barulho, sentindo um cheiro. Não estou vendo claramente, mas estou ali, sentindo, caminhando, vou na floresta, nossa, parece que as aves estão falando comigo. Isso é mediunidade. Agora, ser médium, aquele que se desconecta, que fala, que deixa passar, que não influencia, são poucos, são raros. Na nossa mão cheia, pode dizer assim, que um dedo seria
os que não sentem absolutamente nada. Logo, podemos excluir da mediunidade. Da outra mão, da mão cheia dos 5 dedos, pode-se dizer que apenas 2 ou 3 têm, de fato, algum tipo de ostensividade e conseguem, de fato, falar com os espíritos comunicam com certa facilidade. Esses outros 2 são apenas sensitivos. E aí estamos nós, a grande maioria de nós, sempre sabemos, sentimos. A mediunidade faz parte da sensibilidade. Mas se autodeclarar médium, a partir de agora, não será o meu caso, por exemplo. Eu não sou médium mais. Sou apenas um sensitivo, apenas um ser capaz de ver espíritos, capaz de se comunicar com eles, mas eu não entro no mundo, não entro naquela ideia de se desconectar. Eu não me desconecto em momento algum. Então, esse desconectar é que está ligado à grande mediunidade. E a gente tem que falar que mediunidade é extensiva. Eu espero ter ajudado, né, nessas palavras iniciais. E vamos abrir agora, então, para as colocações e para as perguntas. Espero que todos vocês tenham se sentido auxiliados, como eu com esse tratado, né, do Miramês. E eu acabei imprimindo isso, e isso vai passar agora a ser meu livro de cabeceira, né? Então, tem um dever comigo de toda vez ler esse texto, toda vez que esquecer de alguma coisa que está aqui. Graças a Deus e obrigado por essa permissão. Marisa, contigo. Bom, enquanto a Marisa não responde, alguém quer falar? Raquel, oportunidade é sua. Raquel Sensitiva! Viva! Graças a Deus! Fala. Desculpa, estava aqui atendendo uma demanda familiar. Só tem a Raquel para falar agora. Eu não vou fazer comentário agora, não. Faço mais tarde. Só um instantinho, tá? Tá bom. Raquel, liga seu microfone. Uai, vocês não são sensitivos? Não, assim, eu Sensitivo, sim, mas não sou telepata, né? não é médio, não é médio. Mas a questão é, na época, eu penso que essa questão, que todos somos médios, e a questão de sermos influenciados, porque precisava ficar bem claro que há essas 2 humanidades. A humanidade física, material, e também a humanidade invisível. Isso era uma coisa que era só de bruxo naquela época, então, com as perseguições. Então, precisava ficar bem claro que nós temos o intercâmbio. Beleza. E que essa intuição, a intuição que é comum a todos, né? Às vezes nós é que nos fechamos, mas ela está presente, vai por aqui, não faz isso. A gente está sempre sendo intuído, às vezes não dá ouvidos, mas estamos sempre orientados. É nesse sentido. Então, mas essa mediunidade, essa do Divaldo, do Chico, realmente eu sempre dizia, eu não vejo nada de mais, de especial, não ouço, mas sempre fui muito intuída. Nos meus estudos, muitas vezes eu me entrego sempre ali, e muitas das vezes eu nem estou indo por um determinado caminho do estudo e vem aquilo. Parece assim, não ouço, mas é como se alguém tivesse assim, pega aquele livro, você vai achar lá. E aí a gente lê, esse livro, eu já estou tão habituada com esse livro, e você vai, pega o tal do livro que está sendo ali atraída por ele, você abre assim, pensando que está abrindo ao acaso, e aí a surpresa que você encontra a resposta para aquilo que você estava refletindo, para aquele momento dos seus questionamentos.
Isso é intuição, eu sempre tive. Agora, eu sempre dizia, eu não tenho mediunidade essa chamada de ostensiva. Mas o nosso orgulho, nós também custamos a admitir que nós somos intuídos. É muito melhor para o meu orgulho, para a minha vaidade, dizer que a ideia é minha, que eu estou sabendo, né? Então, tem essas questões para irmos trabalhando, observando, corrigindo. Isso é muito importante. Mas que bom, que aí nós somos agora sensitivos, vamos seguir os passos de Jesus com uma leveza maior, mais fácil, mas sempre tendo presente que a responsabilidade e a construção é nossa, né? Não vem por passe de mágica. Maravilha, muito bom, gostei. Obrigada, muito esclarecedor. Eu adorei, né? Porque agora, assim, mediunidade todos temos, né? Ou quase todos temos. Mas ser médium, não. É outra coisa. Ser médium é preciso ter um algo mais que não nós, eu pelo menos assim na minha visão, isso não tem. Porque Isso. é aquela ideia do que o médium é médium 24 horas. Né? Não tem essa. E aquela história também. Você, para ser médium, não precisa ser espírita. Nem para ser espírita precisa ser médium. Uhum. Mas esse despertar, essa coisa, né? Essa coisa que nasce, a mediunidade nasce, né? É como a ideia que eu gosto de traçar um paralelo são os Jedi, né, do filme, né? O cara é Jedi porque ele tem no corpo dele uma coisa chamada mitcões. Então, os mitcões nos Jedi são em grande número, o que torna ele aquela capacidade de entender o universo de uma forma diferente. Não é só mover a espada, né? Ele consegue ver o equilíbrio, a força, ele fala numa força, né? Uma coisa interior. Mas aquela capacidade não é para qualquer um, só os Jedi têm. Então, a partir de hoje, eu já entendi claramente, médium, eu não preciso mais usar a palavra médium extensivo. Eu aboli isso. Nem de médium sensitivo, esquece, não é assim, nós estamos lidando errado com isso. Somos sensitivos. Se nós tivermos alguma coisa de mais de ostensiva, seremos médium. E raros são aqueles que não têm sentimento algum, mas são raros. Por isso que a gente também não pode generalizar. Nem todos têm mediunidade. A palavra médium tem que ser tratada, são raros, são poucos. Pode-se dizer que menos de 10% são de fato médiuns, porque se 24 horas, né? É a ideia, mas todos temos a sensibilidade, temos aquela mediunidade que nos torna capaz de falar, ouvir, de ter as sensações, de ter as intuições, né, em que de nossa jornada. Fala, Raquel. Eu fiquei com uma dúvida, então. Entre, por exemplo, eu que não tenho a vidência, por exemplo, e alguém que tenha a vidência, tenha essa condição. E aí, como que é a distinção? Os dois são sensitivos, mas um vê e o outro não vê? A explicação seria assim: quando ela tem evidência, ela está consciente ou não? A pergunta é essa. Entendeu? Se você está diante de uma pessoa, estou vendo ali, estou vendo do teu lado aí alguém. Assim, né? O que ela é? Sim, mas o que é isso aí? Né? Se alguém está vendo ali, mas ela está consciente. Essa pessoa não passa de um sensitivo. Mas a pessoa chegou, botou a mão na testa, fechou os olhos e começou a escrever, sem olhar para o papel, sem segurar. Entendeu? Essa pessoa é o quê? Médium. A mediunidade, ela está associada a você não estar consciente, a você estar num plano de conexão absoluta com os espíritos. Entendeu? A gente lida de coisa errada. Você vai no hospital, eu pelo menos não suporto o hospital. Eu, quando vou no hospital, eu vejo os socorristas, né, pegando aqueles que desencarnaram e levando.
Já no cemitério, não. No cemitério eu vejo os espíritos caminhando, até falam comigo. Mas eu estou plenamente consciente. Como eu estou plenamente consciente, que é a ideia daqui do texto, então eu não posso me dizer médio, eu sou sensitivo, eu consigo. É o que ele fala. Ó, tem animais que são sensitivos, mas não tem animais que não são médios. Porque o cachorro e o gato podem ver, mas não pode se comunicar, né? Não pode haver a comunicação de um espírito através de um cachorro. Certo? Cláudia, pergunta? Eu só queria saber a distinção. Eu vou em qualquer lugar e não vejo ninguém, a não ser quem é encarnado mesmo. E aí Mas eu já você sente que tem relatei alguma aqui. coisa ali, né? Você não sente que tem Não, alguma coisa nem ali, assim, às sinto. vezes? Não, nem me senti que tem nada que assim, eu pelo menos não. Mas assim, eu tenho essa tia, irmã da minha mãe, ela chegava no lugar e aí olhava assim para um de nós que estivesse perto, dizia: ah, aquela moça ali que está de vestido cor-de-rosa, eu não conheço, é amiga de vocês? Aí a gente olhava, não tinha ninguém, nem muito menos com esse nível de detalhe de vestido cor-de-rosa. Tia, não tem ninguém ali, que moça, não tem. Aquela de vestido cor-de-rosa ali, ela descrevia com mais detalhe, mas não tem ninguém, tia. Só ela estava vendo. Tia, olha, senta aqui, tia. Não, como que eu vou tirar a pessoa daí? Que pessoa, tia? Não tem ninguém aí na cadeira, pode sentar. E ela estava vendo alguém sentado lá na cadeira. Então, e eu não. Eu nem sinto se tem ou se não tem. A única coisa que me passa é a intuição, por isso que agora eu fiquei nessa dúvida. Qual que Pois é é. o grau? O Mas grau? por ter intuição, você é sensitiva. O próximo a falar é a Rita, tá? Ah, tá. Porque a Cláudia também levantou o dedo ali. Eu Então já depois vem a Cláudia. concluí, eu vou. Fala, Rita. Oi, boa tarde a todos. Oi, Zé. Boa tarde. Milhões de dúvidas. Gostei É, disso, da eu também eu estou com dúvida aí sensibilidade. também, mas é interessante. Ele colocou no desconforto o conforto. E é uma coisa que, veja bem, como eu me sentiria, vamos supor, né? Tão puro, ou nós se sentiríamos tão especiais para ser médios, eu não me sinto. Que eu tenho trocentas falhas ainda, e é muito complicado, né? Eu acho que ser correto é bastante complicado. Uma outra coisa, sensibilidade, nesse caso, de ver, andar, seguir atrás do que você está vendo, pensando que é uma pessoa e é outra. Já aconteceu várias vezes comigo, de descrever. Teve um caso de descrever roupa, calça jeans, blusa, tal, e eu pensei que fosse o fulano que estivesse entrando aqui na casa de uma tia minha, e quando eu cheguei eu falei, ué, fulano entrou e fechou o portão, e tá vendo que eu estava chegando e não deixou o portão aberto para mim, e não tinha ninguém. Então são sensibilidades. Eu não, e outra coisa, você não controla, não é uma coisa, e outra coisa que você vê toda hora. Não é. Acontece, eu acho, a vibração ou alguma coisa que eu capto no ar, não sei, que você vê. Teve uma vez, eu estava indo para o Moab, ali do lado do cemitério de Nova Iguaçu, ainda era barro ainda. Isso, gente, é milhões de anos atrás, tá? Não tinha Top Shop, não tinha nada. Estava subindo ali, então chovia, eu sujei meu tênis todo. Olha, veio um serzinho, me ajudou, não descrevi, ele conversou comigo, eu entrei, falei com o seu Beraldo. Eu falei, nossa, o moço está ali na chuva, ele não vai entrar, assim, desse tipo. Seu Beraldo esticou, ué, quem? Eu falei, um moço que me ajudou. Todo mundo foi para a rua, na chuva, olhou para o lado, para o outro, não tinha ninguém. E eu posso descrever o Senhor. Até hoje ficou aquilo gravado na minha cabeça. Então, são flashes, são momentos, sabe? Não são coisas assim que eu também, outra coisa, não era uma médium, eu frequentava, ia na pirâmide para me curar. Nunca como médium, nunca pensei nisso. Somente para cura mesmo.
Então, são coisas assim, são intuições que dão, são relances de intuição, eu acho. Relances, momentos de intuição. Eu acho que deve ser isso. Mas essa que é a ideia, o texto traduz exatamente nisso. Então, vamos lá, resumindo a tua história, né? Você tem mediunidade. Você Tenho sensibilidade. tem mediunidade. A capacidade de se comunicar com o mundo dos espíritos é mediunidade. Mas como você se comunica parcialmente, não é o tempo todo, não precisa entrar em transe para fazer esse tipo de coisa, então você não é médium, é apenas sensitiva. Porque essa comunicação ela aconteceu no nosso trajeto, na nossa hora. Ele fala isso, ó. É fácil detectar a fonte que o inspira por estar próxima das coisas humanas. Então, o que aconteceu? Apareceu alguém no teu caminho e te ajudou. Entendeu? A gente, assim, esse é o sentimento. Quando você quando é o tratamento, por exemplo, com o Chico Xavier, bom exemplo é o Chico, né? Porque o Emmanuel se comunicava, mas qual era o objetivo? Também, De né? ajudar Escrever os livro, outros. de ajudar a humanidade como um todo. Não era aquele livro Não escrito era para uma alguém. coisa Entendeu? Esse é o eventual. sentimento que ele fala. É necessário disciplina, né? O Emmanuel falava disciplina, 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 né? E renúncia. Você já falou, você não consegue renunciar a muita coisa. Você não tem a disciplina necessária. Isso já tira automaticamente você do patamar médium. Opa, Nossa. graças a Deus, somos sensitivos, tiramos um peso do ombro muito grande. Graças a Nossa, Deus. mas obrigada por essa aula, por essa... Realmente foi muito esclarecedor, porque é o que a gente vê. Poxa, os gatos sentem, o cachorro também sente, o cavalo também sente. Você chega a perceber isso, né? E será que estamos ali, para ali com os animais, eu acho isso. Obrigada, Zé, muito obrigada. Agora é a Cláudia Fogaça que vai falar. Fala, Cláudia. Olha, eu discordo. Eu discordo quando fala que para ser médium, a pessoa precisa estar em transe. Eu acho que também a comparação dos animais existem a sensibilidade, sensitivos, mas a diferença está que eles são irracionais, vamos pensar assim, eles estão em outro mundo, né? Então eu acho que esse caso da tia da Raquel, né, falando que ela viu, por ela não estar em transe, que era uma sensibilidade, eu discordo. E o caso também da Rita, falando que ela teve uma participação, ela teve uma visão, ela chegou a conversar, né? E não pode ser considerada médium. Essa eu discordo disso. Eu acho que não precisa estar em transe, fechar os olhos, mentalizar e não sei o quê. Não, a coisa é tão naturalmente, né, que você vê a outra pessoa e fala, mas eu estava conversando com fulano aqui, mas, né? Essa é a minha opção. Eu acho que eu discordo. Obrigado pela discordância, mas esse é o fato, tá, Cláudia? Assim, esse esclarecimento, ele é bom. Para mim foi fácil, me colocou na posição. Para você já está com uma ideia formada, tá? Então, eu te peço o seguinte, você vai procurar no YouTube uma palestra da Anete Guimarães, que ela é do dia 16/11/2015. Vou anotar. Essa palestra tem o mesmo nome, Médium e Mediunidade, tá? Porque essa palestra, né, claro que eu vi antes, né, de falar aqui nesse troço, para poder me esclarecer melhor. Fala qual é a primeira. É da Anete Guimarães, tá? O título dela é Médium e Mediunidade. Então, a Anete, com mais propriedade do que eu, ela tem a didática própria, ela convence uma palestra para muitas pessoas, não sei se eram 500 pessoas, e faz todos esses argumentos, todas essas colocações que você está colocando, né, de não concordar com as pessoas, e, de fato, ela coloca a gente no nosso ponto.
E ela dá um Qual dia? esclarecimento. Oi, foi no dia, isso aconteceu no dia 16 de novembro de 2015. Uma palestra muito boa da Nete Guimarães, que de fato vai te esclarecer melhor do que eu estou te falando aqui. O que eu posso dizer para você é assim, é que existem vários, nada nesse mundo é absoluto, né? Tudo pode ser e depende, como eu tenho falado. Mas assim, a nossa sensibilidade ao mundo espiritual chama-se mediunidade. Ponto. Nem todo mundo tem isso. Então, a gente não pode dizer simplesmente, abertamente, que todos temos mediunidade. Esse é o primeiro problema. Bom, e como é que fica, o que é ser médium? Médium é aquele que vem com esse dom, que não precisou desenvolver, ele já tem, já fala, já é criança, já se comunica, já se fala, conversa, né, com tudo. Mas nos dias de hoje, como é que você vai num local onde que você vai distinguir quem é médium e quem é sensitivo? Os médios de hoje só conseguem fazer médios, de fato, entrando em transe ou entrando em desconexão com o mundo. Então, assim, a tua ideia é a ideia geral. Que eu tenho certeza que depois que você vir essa palestra da Nete Guimarães, você vai ter outros argumentos contra e a favor do teu entendimento. O teu entendimento não está errado, mas precisa ser ajustado. Tá? Eu estava naquela de que todo mundo é médium. Não, todo mundo não é mais médium. Graças a Deus, todo mundo tem mediunidade. Ou nem todo mundo tem mediunidade. Mas ser médium é coisa para poucos, é raro nesse mundo porque exige uma abnegação, exige disciplina, exige renúncia, exige uma ideia de geral, não pode ser singular. Você não pode ter um médium sentado no banquinho dando consultas, não é assim que funciona. Esse apenas é um sensitivo com um grau maior de sensibilidade. O médium ele é abnegado, ele tem a gente pode dizer que tem um contrato com Deus. O médium veio, na prática, numa missão messiânica. Né? O médium veio de uma forma que fosse amplo. E aí eu consigo ver isso só em Chico Xavier, né? O que vem à minha mente agora, Chico Xavier e Divaldo Franco. Eu não consigo. E fala, né, do fracasso daqueles que se disseram médios, né, tipo João de Deus, que na verdade era apenas um sensitivo, que tinha uma sensibilidade muito grande, que permitia a vinda do mundo espiritual por ele, né, e que ele agisse, mas que como soou mais alto o orgulho, certo? E esse orgulho destrói a mediunidade. Isso a própria doutrina fala nisso. A mediunidade nos escapa aos dedos. Mediunidade. Não estou falando de ser médium. Ser médium é uma coisa divina. Então, a mediunidade ela escapa aos dedos, ou seja, a nossa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, de sensitivo. Então, João de Deus não era espírita e não era médium, era apenas um sensitivo, capaz de se comunicar e fazer alguns milagres, fazer algumas curas, mas não passava disso. Assim como a gente pode falar e comunicar com vários, sem precisar entrar em transe. Ajudou? Te ajuda assim? Próximo é a Rita. Rita quer falar de novo. Estou adorando isso. Rita faladeira, adoro. Hoje é por isso que também, veja bem, existem vários sensitivos fora do meio mediúnico, como que pessoas que têm visão remota, né, que é usada até na NASA e para detectar outros seres. Eles não são classificados como médium, eles são classificados como paranormais e sensitivos. Porque eles não estão fazendo caridade nenhuma, ele não está vendo, não está ajudando ao próximo. Eu penso dessa forma. Muito pelo contrário, está recebendo por aquilo, né? É isso. É só para... Aliás, esse é um outro sintoma, né? Não há médios que recebam por sua tarefa. Se ele é médio, não recebe. Isso. E uma outra coisa, e aí, por exemplo, uma pessoa que tem muita sensibilidade, onde é que fica a parte da esquizofrenia? Será que as pessoas vão me ver como Entende? Isso passa na cabeça. Sim, mas onde que temos mais médios nesse nosso planeta? Nos manicômios. É mesmo, é mesmo. Disso, onde que tem mais médios, não é na casa espírita, não, é no manicômio. Porque fomos mal compreendidos.
Assim, dentro do espiritismo mesmo, nós somos mal compreendidos. O sensitivo, né, e o médium. Há um problema sério, por causa da definição da própria doutrina. Ok? Tá ok, O obrigada. Cláudia, Luciano, deixa eu ler para o você. Luciano tá com, peraí, que o Luciano também está com a mão levantada, tá? Tá, deixa eu só ler aqui o trecho, aqui, o resumo da questão 159 do Livro dos Médios para Cláudia. 159 do Livro dos Médios. Cláudia, vamos lá. Médium é aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. É definido assim no Livro dos Médios. Aí que está a tua colocação. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Ou seja, ele está dizendo assim, que médium é todo aquele que se comunica com o mundo espírito. Mas existem aqueles que também não sentem nada. Então, raros são aqueles. Mas, tem um mais aí, ó. Médium somente os são aqueles que possuem faculdade ostensiva. E aí é preciso definir o que é ser ostensivo. Eu acho que alguém, pelo estudo que está levando, que está andando num cemitério e falando com os mortos, então não é uma ostensiva. Para mim, ostensivo é aquele que, né, do tipo Chico Xavier, que se desconecta. Mas aí não está falando em transe, não está falando então não está falando em transe, eu sei que não. Mas ostensivo, essa palavra Sim. ostensivo, ela pode ser, ela tem esse tom, certo? Então, vamos lá. Depois você lê então, a questão 159 do Livro dos Médios e veja a palestra da NET, que eu tenho certeza que você vai reconfigurar as suas ideias. Tá. Luciano. Boa tarde, Zé. Bom, antes de mais nada, o teu estudo foi muito bom, esclareceu alguns pontos. Eu adorei. Mas me gerou algumas dúvidas. Que bom. Eu gostaria que você me esclarecesse. Exatamente. Que bom. Alguns aqui sabem, né, dos trabalhos que nós desenvolvemos na mesa, na área da psicografia, da vidência e da psicofonia. Então, nesse caso, nós não seremos médiuns e sim sensitivos? Bom, essa é a ideia. A pergunta se faz o seguinte: na hora de você estar fazendo a psicografia, você está consciente ou não? Essa que é a pergunta. Se você faz a psicografia mentalmente ou por som, você é apenas sensitivo. Se você se desconecta do ambiente, naquele instante que você está psicografando, está totalmente fora, deixando o espírito mover suas mãos, isso você é um médium ostensivo. Pela definição de 159, médium ostensivo é o médium. Ou seja, aquele que tem tratamento ostensivo. É assim, é estranho, né? Mas nossa ideia. É tanto tempo que eu ouço falar numa coisa e agora estou dizendo, olha, não é bem assim. Pode ser e depende. Mas tudo leva a crer que aqueles que se desconectam, né? A palavra trânsito talvez não se aplique a isso, mas aqueles que não estão de sã consciência fazendo aquilo ali, né? Eles são ostensivos e por si só são médiums. Essa é a ideia. Entendi. Primeiro, a gente deve esclarecer um ponto. Médium conscientes são raríssimos. Raríssimos. A grande maioria é médium semiconsciente quando não consciente. O nosso trabalho se dá de forma semiconsciente a consciente. A questão do Chico, de Valdo, eles não são médiums na simples essência da palavra. Eles trouxeram em si um mediunato, ou seja, aquela mediunidade missionária. Então, estão aquém dessas grandes 159 e 160. É interessante até que nós alinhássemos, inclusive, o Livro dos Médiuns, como você fez, dentro desse estudo de Miramês. Porque algumas colocações podem refutar o que Kardec trouxe na época da decodificação. Então, só para... Não vou ler o que você já leu, mas dentro da mesma questão 159, diz o seguinte: pode, pois, dizer-se que todos... Não fala de médios ostensivos, qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Olha aí o alinhamento.
Eu concordo em gênero, número e grau com a fala da Cláudia. O médium não precisa estar mediunizado na mesa durante os seus trabalhos, enquanto periferia mediúnico, para ver, para sentir, para pictografar, para, enfim, né, de acordo com o seu talento. O médium é médium no ônibus, no cemitério, na escola, na casa do vizinho, na casa da tia, porque ele tem esse talento. Agora, há de ter muito cuidado na identificação, até desculpe a câmera fechada, porque senão o meu sinal cai de novo, porque isso pode consolidar na cabeça de quem ainda não conhece essas informações que as colocações feitas por Miramês refutam a doutrina espírita. E aí é que a gente tem que ter uma certa pertinência na fala para a gente não se alvorar em terrenos que fogem ao espiritismo. Não estou dizendo com isso que o Miramês esteja equivocado, absolutamente. Haja visto que a gente está aqui estudando Miramês. Mas o cuidado que se deve ter entre o médium ostensivo, o médium que traz em si o mediunato, Chico e Divaldo, Raul e outros tantos poucos que nós conhecemos aí, para que a gente não incorra num equívoco de análise. Porque, por exemplo, todos nós sabemos que todos nós somos médium em maior ou menor grau. Está aqui no livro dos Espíritos, questão 159, como você leu. Em maior ou menor grau. E todos nós entendemos que nós trazemos em nós as nossas dívidas do passado, que quanto maiores foram e são, maior é o talento, o potencial mediúnico. E aí nós sabemos também que o Senhor da Vida nos concede a mediunidade como uma forma de nós acelerarmos nosso processo moral / espiritual. Isso um desenho geral da mediunidade. Agora, esse cuidado de afirmar que, taxativamente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, isso pode gerar dúvidas na cabeça de algumas pessoas que ainda não estudaram o livro dos médiuns. Não é? Por exemplo, Rita narrou a história do local que ela foi, que eu conheço, inclusive. Eu já sabia dessa história. Então, ela não é médium vidente? Ela é mais sensitiva vidente? É aí é que se gerou a dúvida. Eu gostaria que você me respondesse, por favor. Sim, no estudo que eu fiz, é uma sensitiva vidente. Porque não dá para perceber a ostensividade. Eu acho que nossa dicotomia está exatamente no que é a definição de ostensivo. Eu também tive essa dúvida assim que li esse texto. Aí eu falei, não, eu tenho que procurar mais coisas, eu tenho que procurar o livro dos médiuns, e nessa procura toda eu encontrei essa palestra da Nete Guimarães, que tem o mesmo título, Médium e Mediunidade. E aí o esclarecimento veio como uma explosão, tá? Porque ela é muito clara, muito objetiva, né? Ela dá exemplos e chama a gente para essa leitura, dessa releitura do que está na codificação espírita. E esse resumo que eu faço aqui, que eu li do livro dos médiuns, é dela. Eu peguei o que ela fala na palestra e trouxe, que são palavras colocadas de uma forma mais tranquila do que está escrito no livro dos médiuns. E aí, assim, eu estou muito tranquilo, tá? Que, assim, eu encontrei a resposta para as minhas dúvidas. E eu tenho certeza que você e a Cláudia também encontrarão. Assim, é necessário dar uma passada lá nessa palestra da Nete Guimarães, Médium e Mediunidade, e ela, com certeza, por que eu estou falando isso? Porque ela tem as palavras certas, assim como teve para mim, vai ter para vocês se esclarecerem sobre esse ponto. Né? Porque ali ela está definindo o que é ser ostensivo. E que não é, eu não me sinto ostensivo dessa forma. Por isso, hoje, eu não me chamo mais médium. Eu simplesmente serei chamado sensitivo. E assim me declarei, não, sou sensitivo. Médium requer uma ostensividade que eu não tenho. Ok, Luciano? Perfeito. Antes de a gente fechar essa linha de raciocínio, ligue, por favor, a questão 161. Do Livro dos Médiuns. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu malgrado. Nenhuma. Consciência tem do poder que possui. E, muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles não lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte dele exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muitos dignos de observações esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de que
de recolher e estudar os fatos nesse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifesta-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Ou seja, pela definição do próprio texto do Miramês, né? Mediunidade vem de berço, vem como um dom. E não é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Então, está tudo dentro. Eu acredito que o Miramês continua positivo dentro do espiritismo. Ok? Então, vamos lá. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porque muitas pessoas acreditam que eu estou vendo espírito, estou maluco, quando não, nem se considera como tal, mas aí apresenta alguns distúrbios neurológicos, aí vai ao psiquiatra, ao psicólogo, toma medicamento, e os fenômenos continuam. Sabemos que a princípio, a mediunidade. Porquanto não é incompatível com a saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, de onde se segue que os meios terapêuticos são impotentes, como eu acabei de falar, para fazê-lo desaparecer. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém, nunca é a causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação, do ponto de vista higiênico ou mental, ou até mesmo da saúde. Só poderia acarretar inconveniência aquele que a possui e abusasse dela. Aí entra a questão do exercício mediúnico, não do despertar mediúnico que já traz em si. Se aquele que possui abusasse dela, pois de se haver tornado médium facultativo, ele aqui não fala sensitivo ou facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante do fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. É só para deixar mais claro, porque você está colocando um ponto, a gente também deve oferecer um contraponto, para que as pessoas analisem por si próprias e cheguem às suas conclusões. Tá? Não é isso? Então, quer dizer, eu estou colocando só um contraponto à sua fala, para que as pessoas tenham uma visão mais ampla e não só monofocada de Miramês acerca da mediunidade. Então, para fechar minha fala, mediunidade é inerente a todo e qualquer ser humano por ser uma faculdade orgânica. Ela não vem de fora para dentro, ela é produzida de dentro para fora. E aquele médico com mais ostensividade, mas que não traz em si o medionato, novamente falando Chico, Divaldo e outros tantos poucos que nós conhecemos, então, na sua grande maioria, são médiuns. Ostensivos ou não, são médiuns. No trabalho mediúnico ou fora dele, continuam sendo médiuns. É só para pontuar essas diferenças que existem para deixar a linha de entendimento mais clara. Tá? O caso da Rita, por exemplo, ela é médium. Evidente. Ela só não exercitou a mediunidade dela porque ela não foi para um local que exercitasse, que não desenvolvesse, que exercitasse. Se ela tivesse feito isso, hoje ela seria uma médium mais segura. Só para esclarecer. Concorda, Cláudia? Ok. Mas eu tô aqui me colocando dentro do estudo, né? O estudo leva esse outro entendimento. Eu acho que está correto o contraponto, tem que ser assim mesmo. E isso é ser espírita, é você contestar as coisas que aparecem. Nem tudo está assim, de acordo. Eu também acho que está perfeita essa colocação, mas é interessante dar uma outra olhada para essa coisa, porque muito se conhecia há 160 anos atrás, a palavra médium era usada largamente, não tinha sensitivo. Hoje já temos isso. Então, temos termos que eram muito genéricos atrás. E agora, com a nova ciência, com o próprio espiritismo, com a própria obra de André Luiz e de Chico Xavier, houve mudanças. Né? Fala-se de criação em plano maior, criação em plano menor. Substituem a palavra médium pela palavra paranormal. Alô, meninos. Paranormal. A Rita quer falar, e a Nádia também, e a Cláudia Fogaça também. Então, médium é paranormal, paranormal é médium. Ok. Próximo. Sou eu de novo, voltei. Sim. Veja bem, agora analisando, se eu sou uma médium consciente e eu vou lidar com o sofrimento dos outros, até que ponto a minha consciência não vai influenciar? Eu penso esse lado, né? Eu, por exemplo, esse título de sensitivo,
Eu acho que cai um pouco melhor, mesmo em alto grau e em baixo grau. Por quê? Eu apenas tive alguns contatos de pessoas, de desencarnados aleatórios. Eu não estou lidando com um público. Então, eu do lado racional, até que ponto a minha consciência não vai influenciar naquela informação? Eu estando consciente, trabalhando com o público. Eu tenho dúvidas, porque espera aí, aí a resposta é fácil. deixa eu só concluir. Porque, veja bem, não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Já houve casos que, por exemplo, aconteceu agora até por recentemente. Eu vou dar um exemplo, é um exemplo. Uma pessoa foi a um centro para agora de Cosme e Damião, e a menina que estava lá, que eu não sei nem quem é, porque eu não vou em centros, não vou, só fico aqui. Falou que conhecia, olha que seu filho, que não sei o quê, que eu já fui namorada dele. A menina que estava com o espírito lá, ela já foi namorada, então falou coisas. E quem me poderia me afirmar que o consciente dela não influenciou naquelas coisas que ela estava falando? Então, agora, se o médium não conhece nada da outra pessoa, mesmo ele consciente, né, e começa a escrever coisas que são, olha, o nome da fulano que está se comunicando comigo é tal, e bate certinho, aí sim, a letra na psicografia for bastante semelhante, concordo, mas até que ponto, na hora até da psicografia, a minha letra não vai sair a minha? É isso que eu tenho dúvidas, muitas Rita, dúvidas. deixa eu falar uma coisa. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, a mediunidade é parceria. O médium sempre influencia na comunicação. Não existe não influenciar, entendeu? A não ser que ele seja um médium inconsciente, o que é raríssimo. Mas mediunidade é parceria. E, por exemplo, eu sou uma médium consciente, eu psicografo, eu sei que não sou eu pelos treinamentos e pelos anos, mas a letra, na maioria das vezes, é minha. Por isso que a premissa para que você utilize a sua mediunidade é você ser honesto com a sua mediunidade. É a honestidade do médium que dá fidedignidade a uma comunicação mediúnica. Não, mas eu não digo nem, assim, por exemplo, eu não digo nem de desonestidade, mas alguma coisa do seu, até do inconsciente mesmo, influenciar no espírito, entende? Ou será que é permitido isso? Aí já criei outra dúvida, né? Ô, Rita, Ou será só uma que fala, por favor. O próprio Chico Xavier, ele tinha um baúzinho ao lado da mesa, no centro onde ele trabalhava, ele separava as mensagens que ele acreditava que eram de cunho dele. O próprio Chico Xavier. Isso, Entendeu? olha. Como a Marisa colocou agora, a grande maioria, inclusive Chico, Nossa. entregava nas suas psicografias parte do seu animismo, parte do seu ser. Mãezinha querida é de Chico Xavier. Uhum. E quantas mensagens ele pegava depois, avaliava e jogava fora? Ele sentia que estava ali. Caramba, que estava Quando não é, influenciando. quando não é o animismo, ou seja, a própria alma, ou o espírito Ok. médium atuando mediunicamente, quando não é um mistificador, é um espírito que está do lado. Agora, é óbvio que o personalismo, muitas das vezes, quando não quase sempre, prepondera em cima da comunicação. Raros são os médios inconscientes. Falta Entendo, estudo. entendo. Agora é a Nádia, gente, que está na fila já com a mãozinha levantada um tempão. Nádia, manda ver. Veja bem,
eu não vou tecer nenhuma consideração. A única coisa que eu tenho para falar é a base da doutrina é o Pentateuco. E o restante, qualquer outra obra que seja, é complementar. Então, há que se fazer um alinhamento de termos de obras complementares para o Pentateuco. E interpretações, eu leio um texto, interpreto uma frase de uma forma, o outro de outra forma, o Peixotinho de outra forma, cada um interpreta de um jeito. Então, tem que ter um alinhamento semântico, que Milanês tem uma forma de se expressar e dentro do Pentateuco tem outra forma. Como disse a Raquel, foi escrito num outro tempo, numa outra circunstância, dentro de um outro contexto histórico. Então, sempre tem que ser cotejado e haver um alinhamento semântico para as coisas, não uma reinterpretação. Muitas coisas eu tenho ouvido e tenho ficado à parte, porque não quero entrar em discussão, porque me parecem interpretações sem o alinhamento semântico. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração, principalmente neste capítulo de Milanês. Era isso que eu tinha que falar. É a Cláudia Fogaça. Abre o microfone, Cláudia. Isso. Eu abri. Olha, mas bom, dentro desse contexto todo, né? Então eu ainda continuo batendo na mesma tecla, né? Mas eu já anotei aqui, eu vou porque a Rita trouxe mais outras coisas, né? E super interessante e bem eu gosto, né? É um assunto bem legal. Mas eu gosto muito da Anete Guimarães. Botei o link no grupo aí, tá no grupo o link. Tá, eu gosto muito dela. Então eu vou assisti-la, tá? Só isso. Posso fazer uma provocação rapidinho? Manda. A Rita está escondendo o ouro, não está entregando aos bandidos. Porque, além de vidente, ela é psicofônica, fora da casa espírita. Se esqueceu aqui na Ilha Grande, alguns anos atrás? Não esqueci, não. Tenho guardado até hoje aquela lembrancinha que alguém me deu. Agora é contigo. E detalhe, o fenômeno, entre aspas, se deu fora da casa espírita, numa trilha no meio da mata. Eu não esqueci. Liga seu microfone, Rita. Lu, o que foi? Eu já não lembro. Depois a gente pode conversar à parte? Claro, mas que você é psicofônica, minha querida, você é também, tá? É só para ilustrar aí para a galera que está acompanhando o nosso estudo. Você pode ter esquecido, Jesus. mas eu não esqueci. Eita, tá bom. Ó, aconteceu sensitivamente. Olha eu voltando. Não vou brigar, não, só estou brincando contigo. Não, você é uma sensitiva psicofônica. Tá certo. Tá bom. Quem sabe a NASA não me contrata. Tô brincando. Marisa, não fala nada, Marisa? Oi, pessoal, boa tarde. Quem está falando é o Matheus, tá? Ela foi resolver um problema, e nós estamos aqui resolvendo os problemas familiares. Ela deu só uma rápida saidinha, ela já está voltando. Ok. Então, deixa eu voltar uma falazinha.
que eu estava pensando, construindo as coisas, né, a respeito das músicas mediúnicas, né? Então, aquela pessoa que ela não está sintonizada, né, naquele momento, sintonizado, porque eu digo fechar os olhos e fazer uma prece, se entregar, né, estar em transe, mas vem, eu tenho uma amiga que ela vem à letra, ela é médium, ela é médium de trabalhar na casa, é médium do que eu penso, né? Então ela recebe a letra e ela para o que ela está fazendo, é uma senhora, então, né, não trabalha fora, então ela está... E depois de muito tempo, nem é essa música, não. Às vezes ela vem uma melodia na cabeça dela, aí ela vem aquela música, né, aquela música, e ela vai olhar aqueles escritos dela, né? E ela é orientada, não é esse papel, não é esse aqui, ó, esse aqui que está embaixo, entendeu? Então, ela tem essa... Bom, colocando nessa forma, né? Ela estava fazendo almoço, quer dizer, ela não estava nem pensando, né, numa situação dessa. Então, ela tem a música, né? É uma música mediúnica, é uma música intuitiva, é uma música, né? Porque isso aí é uma nomenclatura, né? E chegou no problema que a Nádia está falando, semântica, quais são as palavras? O que a gente vai... Então, assim, a palavra, já vi que a palavra transe não se aplica ao que ele está falando. Mas, assim, como são vários níveis, né? Não é como tudo que se fala no espiritismo, não há degrau, não há saltos, são sempre níveis. Então, existe um nível de mediunidade que você se torna um comunicante com o mundo espiritual que não está tão consciente assim. E é justamente nesse estágio de não tão consciente assim que começa o que a gente não estava entendendo como mediunidade. Entendeu? Então, até então, na escala, somos sensitivos. Passou de um certo patamar daquela consciência total, você passa a ser um médium. É só esse o ponto de vista que não está bem até agora, né? Só depois que eu li esse texto e procurei a palestra da NET, que ficou realmente claro para mim. Então, eu me coloco na posição de sensitivo, não mais médium, porque de tudo que foi dito para mim, né, por não me desligar momento algum, por conseguir ver, falar, sentir, né, e de um certo grau, que nem todo mundo faz assim, mesmo alguns que se dizem médio, não, eu estou vendo alguma coisa, o tal que se diz médio não vê assim. Então, assim, há alguma coisa na escala que eu não consigo definir. Eu consigo, no máximo, me definir. Eu só posso olhar para mim nessa hora. Então, eu, com a consciência que trouxe esse texto e a palestra da NET, eu me digo, sou sensitivo, sim. Agora, a Rita, como ela tem meandres, né? Ela tem vibrações diferentes, ela pode, sim, dado o grau dela de sensibilidade, porque médium quase todos somos. Mediunidade quase todos temos, mas nela há um grau maior, próximo, né, ao limiar de consciência e inconsciência. Então, você pode dizer assim, ela provavelmente é médium, mas eu fico só no provavelmente. Porque eu teria, de fato, né, depois de tudo isso que eu li, eu teria que estar do lado dela, vendo como é o comportamento dela com essas coisas todas que ela falou. Entendeu? A consciência, né, os olhos, por exemplo, é uma coisa muito difícil, né? Médium de olho aberto. Né? Você já viu algum médium de olho aberto trabalhando? Não é uma coisa comum. Eu vejo sempre de olho fechado. Normalmente estão de olhos fechados. Porque estão enxergando com os olhos da alma, não precisa do olho físico para enxergar. Eu só enxergo com o olho físico. E para eu ter dúvida se estou vendo ou não, eu só passo assim com os óculos, eu tiro o óculos e vejo. Se embaçou, opa. Se embaçou, é coisa minha. Se não embaçou, continua nítido, porque eu não enxergo nada sem o óculos. Então é uma coisa, um trato espiritual. Mas assim, porque eu não estou conseguindo ter os termos para você, assim como a NET me convenceu. Então, assim, para a gente continuar isso, a gente pode até depois falar sobre isso, mas veja primeiro a palestra da NET, que eu tenho certeza
que vai dar um sacode como deu em mim. Ok? Mais alguém? Não, a Marisa, mas a Marisa está lá com alguma Marisa tendência. saiu, né? Não sai, não, eu estou aqui ainda. Não tem mais ninguém para falar, não. Ninguém levantou a mãozinha. E tu não fala não, mulher? Não, hoje eu estou fazendo voto do silêncio. Nós estamos Nossa, fazendo jejum de palavras hoje. jejum familiar, né? Tá certo. Hoje eu estou na minha. É porque eu estou com muita dor de cabeça. Não quero falar muito, não, que a minha cabeça está dolorida. Ok. Então, poderíamos ir para a prece final, gente? Já são 5h33. Sim, ok. Nenhuma colocação a mais? Quem é que se sente com vontade de fazer a prece? Você pode fazer, Luciano? Faça, por favor. Com certeza. Ai, que bom. Obrigado, Marisa. Então, vamos acerenando os nossos pensamentos, sensibilizando ainda mais, expandindo os nossos sentimentos mais elevados, mais nobres, buscando nos sintonizar com o mais alto, buscando ir para além da terra, para a morada dos espíritos superiores a nós, ou o local onde eles se reúnem, e vamos a eles nos conectar. Estabelecer uma conversa íntima, pessoal, cada um com o seu vocábulo, com o seu sentimento, com as suas cores, com as suas percepções, mas apenas seguindo a nossa fala. E vamos mais uma vez nos sentir sentados junto a esses irmãos superiores a nós, seres luminosos, que não são alegorias, são seres concretos, espíritos de fato que estão preocupados com o nosso crescimento moral e espiritual. E assim, vamos pedir a Jesus que se faça presente mais uma vez em torno de todos nós, já envoltos por essa atmosfera e psicosfera luminosa, cálida e perfumada, saindo das nossas zonas de conflito, das nossas zonas de conforto, nos entregando integralmente ao grande mestre, o nosso governador planetário, o doce Rabi da Galileia. Estabeleçamos esse vínculo íntimo e pessoal com Jesus. Vamos conversar com ele, como de fato ele é, o nosso irmão mais velho e, sobretudo, o governador do nosso planeta. E assim, Jesus, mais uma vez, aqui estamos, mirando o seu amorável olhar para cada um de nós, percustrando as nossas almas, sentindo as nossas vicissitudes, as nossas idiosincrasias, aceitando-as, posto que sabes que nós estamos em processo. Envolva-nos, Senhor. Assim como envolva-nos, Maria de Nazaré, nossa amantíssima Mãe, que diuturnamente nos envolve, embora não sintamos, com o seu manto luminoso de amor, como o útero materno, protegidos que nos faz. E vamos ser gratos. Gratos por esta oportunidade de estarmos vivenciando esse momento grave na história humana, grave de seriedade, grave de oportunidade, grave de chamamento desse convite que Jesus nos fez há apenas 2000 anos atrás, para que nós abandonemos o homem velho para trás, que viremos a página da nossa história, que esqueçamos os nossos delitos, pois que estamos aqui resgatando um por um, e Jesus nos fortalecendo. E assim, Senhor, mais uma vez, cantando mentalmente e emocionalmente, hosanas a voz, vamos trazendo para dentro de nós esse olhar luminoso e amorável, fazendo com que ele encontre morada no íntimo dos nossos corações, que seja esse olhar a nossa pedra filosofal, onde nós podemos sentirmos seguros, acolhidos, pois que sabemos que estamos passando por momentos difíceis em toda a humanidade
em todo o planeta, e sempre nós nos sentirmos fracos, desvitalizados, façamos uma oração, elevemos o nosso pensamento e nos introjectemos mais uma vez e nos sentemos nesse local aonde o Cristo encontrou morada em nossos corações. E assim, vamos encerramos toda essa tarde, agradecidos que estamos pelo nosso companheiro Zé Luiz, por esse trabalho esclarecedor que nos trouxe, com a contribuição que cada um fez, de coração, de boa vontade. Nos despedimos, Senhor, temporariamente, da vossa presença entre nós, embora saibamos que vós sempre esteve, estais, estarás com o vosso olhar sobre cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Graças a Deus. 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 Quem chegou? Parte com a Thaís aí. Eu vou... Gente, eu não Quer gosto de cafezinho? café não deu, não. Queridos, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, Zé, Dona Eliane, Rita, Fátima, Nádia, a Nádia Assunção, Maria Raquel, Dona Eliana, Luciano, Fátima. Boa tarde, que Maria de Nazaré nos abençoe esse resto de dia e que nós possamos ter uma noite de muita paz. Um Assim beijo seja. a todos. Até amanhã. Que assim seja. Queridos, fiquem com Deus. Boa tarde, Raquel Com Deus. Boa Sensitiva. tarde. Tchau pra todos. Boa noite a todos. Liga teu até microfone, amanhã. Raquel. Marisa, Tchau, gravação. Nádia. Fica com Deus. Dona Eliane. Adoro Dona Eliane. Dona Eliane. Marisa, interrompe a Então- gravação. Está gravando ainda. Eita. Ok. Acho que saiu todo mundo. Não, tá né? gravando, tá gravando.